Louvado seja Cristo Jesus. Também estou feliz de estar ministrando na palavra de Deus esta noite. Peço que os amados abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 5. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos. Enquanto os amados procuram, eu peço que todos aqueles que for achando se coloquem de pé para fazermos a leitura da palavra. Enquanto os amados procuram, eu louvo a Deus por essa oportunidade, por mais essa oportunidade de estar ministrando para a igreja que vai subir. Amém? Também louvo a Deus pela vida do anjo desta igreja, que mais uma vez me confiou a responsabilidade de estar ministrando a palavra para a amada igreja. Amém? Amém. Todos acharam? Livro de Marcos, capítulo 5. Vamos fazer a leitura do verso 7, 8 e 9. Amém? Diz assim: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te que, por Deus, que não me atormentes, porque dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe Jesus: qual é o seu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Amém? Aleluia. Gente glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante de uma palavra bastante forte, de um texto bastante forte e interessante. E eu peço que você dobre a sua atenção, porque esse texto é bastante impactante. E o Senhor falou bastante comigo através da vida deste homem, a qual todos nós sabemos que este homem vivia uma vida que era uma vida de miséria. Todos nós sabemos que este homem deste texto era um homem que ele vivia possesso de muitos demônios. Ao texto a Bíblia vai dizer que este homem havia sido possuído por vários demônios. E nós vamos perceber neste texto que esse texto é um pouco pesado, porque fala de demônios, ou seja, não fala somente de um demônio, mas fala de vários demônios. Eu peço que a igreja preste bastante atenção nessa história, porque eu vim prestando atenção e lendo os versículos, e eu pude compreender quão grandes coisas Jesus operou através desse texto. E eu creio que Jesus vai operar através dessa mensagem na sua vida. Você não veio aqui em vão nesta noite. Você não veio aqui em vão, porque Jesus hoje tem uma palavra poderosa para a sua vida. Jesus hoje tem uma palavra impactante para a sua vida. Amém? E nós vamos ver ao contexto dessa história que Jesus ele se encontra na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai estar contando parábolas para os seus discípulos, contando parábolas para a multidão. E Jesus conta a parábola do semeador, Jesus conta a parábola da candeia, Jesus conta também a parábola da semente e também a parábola do grão de mostarda. Jesus ele ensinava aos seus discípulos. Jesus ele estava na cidade de Cafarnaum ensinando os seus discípulos através de parábolas, através de mensagens em parábolas. E nós vamos entender que Jesus ele está pregando para os seus discípulos, pregando para a multidão. E logo após Jesus advertir os seus discípulos com parábolas, ele vai citar a parábola do grão de mostarda. Todos nós sabemos que na parábola do grão de mostarda ele diz que o grão de mostarda é uma das menores da semente, e também quando ele cresce é das maiores das hortaliças. Ou seja, Jesus ele estava ensinando aos seus discípulos como ir para o reino do céu, como viver na terra. E a Bíblia diz que depois que Jesus ele ensina aos seus discípulos, Jesus agora ele vai dar uma ordem aos seus discípulos, e esta ordem se encontra no livro de Marcos capítulo 4 versículo 35, que ele diz aos seus discípulos: e passamos para o outro lado. Jesus agora, depois de pregar, ele pega uma missão. Que missão é essa, pregador? A missão que Jesus agora ele pega é de atravessar o mar e ir para o outro lado.
Jesus agora pega uma missão. Depois de ensinar o seu discípulo, Jesus agora dá uma missão ao seu discípulo. E essa missão é de ir para o outro lado. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas Jesus Cristo está te dando uma missão. Que missão é essa, meu irmão? Não é missão de ficar prostrado, não é missão de ficar calado, não é missão de ficar parado, mas é missão de ir para o outro lado. Jesus estava dizendo para o discípulo as parábolas, mas depois das parábolas ele disse para o seu discípulo: agora não é hora de ficar prostrado, agora não é hora de ficar parado, agora é hora de ir para o outro lado. Jesus te chama nesta noite, não é para ficar parado, mas é para atravessar para o outro lado. E nós vemos que Jesus, ele tem esta missão, e ele vai dizer aos seus discípulos: e passamos para o outro lado. E a Bíblia diz que ele deixa a multidão e entra no barco e vai para o outro lado, e vai a caminho da outra cidade, ou seja, da cidade que estava depois da cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que quando Jesus ele entra no barco com o seu discípulo, vai dizer que tinha outros barquinhos. A Bíblia vai dizer que não só tinha o barco que Jesus estava, mas nós vemos na história que só é citado sobre o barco que Jesus estava. Eu acho que você não compreendeu ainda, mas eu vou explicar melhor. A Bíblia diz que tinha vários barcos, mas no momento que veio a tempestade, a Bíblia só cita o barco que Jesus estava, porque nos outros barcos não tinha Jesus, mas no barco da sua vida Jesus está dentro. Eu acho que você não compreendeu, porque a Bíblia diz que havia outros barcos, mas no momento da tempestade a Bíblia só cita o barco que Jesus estava. E a Bíblia vai dizer que se levanta uma grande tempestade sobre o barco que Jesus estava, de maneira que o barco se enchia, de maneira que os ventos sopravam e as águas estavam enchendo aquele barco. Você vê que no texto diz que o vento se levantou vento, se levantou mar, e a Bíblia diz que Jesus ele estava na popa do barco, mas porém Jesus estava no barco, mas tinha uma situação. E qual situação é essa? Essa situação é que Jesus Cristo ele estava dormindo. Jesus Cristo estava no barco, mas ele estava repousando. Muitas das vezes Jesus está no nosso barco, mas nós não percebemos porque Jesus ele está repousando. Muitas das vezes Jesus ele dá um tempo para mim e para você. Muitas das vezes Jesus está no meu e no teu barco. Ele deixa a tempestade vir, ele deixa o vento vir, ele deixa o barco até se encher de água, mas muitas das vezes ele para de operar. Muitas das vezes ele deixa a circunstância vir sobre a tua vida e ele repousa. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava sobre uma almofada, e vai dizer o texto que ele estava dormindo. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus ele vai se desesperar, porque, irmãos, qual é o momento de tempestade? É que muitos de nós não vai se desesperar. Qual é o momento de tempestade? Imagine que se eu e você estivesse num barco atravessando em alto mar e viesse uma tempestade e viesse uma chuva bastante forte, e que o barco estivesse em meio de se quebrar, e que o barco estivesse em meio de se partir, de afundar, e os discípulos ele vai se preocupar, mas tinha uma situação, é que os discípulos ele vai clamar a Jesus: mestre, não se importa que nós perecemos, Senhor Jesus Cristo, não se importa o Senhor, é que nós perecemos. A Bíblia vai dizer que Jesus estava dormindo, mas os discípulos ele não toma uma iniciativa para que aquela tempestade viesse parar. A Bíblia diz que os discípulos vão clamar a Jesus, mas eles não tomam uma iniciativa. Muitas das vezes nós vemos que a iniciativa deve ser nossa. Muitas das vezes nós percebemos nesse texto que a iniciativa deve ser minha e deve ser sua. E a iniciativa daquele discípulo foi clamar por Jesus em meio à situação. Se você estiver passando por uma tempestade, não tente enfrentar
enfrentar a tempestade com a força do seu braço. Não tente enfrentar a tempestade com a força do seu braço. Como assim? Tem pessoas que estão passando por tempestade no mundo espiritual. Tem pessoas que estão passando por maiores dificuldades, mas querem enfrentar com o braço, mas não querem ajuda da igreja, mas não pedem ajuda à liderança da igreja, mas não pede oração. Tem pessoas, irmãos, que passam pela tempestade, mas querem enfrentar a tempestade com a força do próprio braço. Mas Jesus está dizendo: se eu estiver no barco, clama por mim que eu vou operar. Jesus está dizendo: se eu estiver dentro do teu barco, me desperta que eu vou operar. É preciso os discípulos despertar Jesus. Eu não sei de que maneira você vai despertar Jesus nesta noite, mas desperta ele, desperta ele, desperta ele. Eu não sei de que maneira você vai clamar Jesus, mas desperta ele nesta noite. Desperta com glória, desperta com aleluia, desperta ele, desperta ele, porque Jesus está dentro do teu barco. Se Jesus está no barco, o barco não vai virar. Eu vou aplicar mais uma vez na tua vida. Se Jesus está no teu barco, Joanderson, o teu barco não vai afundar. Se Jesus está nessa igreja, essa igreja não vai fechar. Jesus está nessa igreja, Satanás pode se levantar. Se Jesus está nessa igreja, o vento pode se levantar. Se Jesus está aqui, mesmo Jesus dentro da igreja, vai dizer que o vento se levantou, mas Jesus está lá no barco. E os discípulos clamam: Jesus, a tempestade veio, mas ele está te louvando. Clama ele, porque ele vai acalmar a tempestade. Vai que é tua, varão! Aleluia, Jesus! Por mais que venha a tempestade, esta igreja não vai fechar. Não é fácil. É por mais que venha o vento, é por mais que o inferno se levante, é por mais que faça uma curva, é por mais que bata tambor no teu barco, não vai virar. Essa igreja não vai fechar, porque o dono dela está aqui. O dono dessa igreja está aqui. Eu já estou sentindo. Eu não sei o que você está sentindo aí, mas se você sentir o que eu estou sentindo aqui, meu padre me pegou aqui também. A Bíblia vai dizer que Jesus acalma aquela tempestade. Jesus acalma aquela tempestade e os discípulos ele vai se impactar. Ele vai dizer uns aos outros: quem é este que o vento e o mar o obedecem? Muitos vão olhar para esta igreja e vai dizer o que é que está acontecendo, que Jesus acalma a tempestade e pessoas não entendem
Pessoas fazem obra contra essa igreja. Essa igreja não fechou e pessoas não entendem. Por que não fechou? Porque o dono dela é Jesus. Foi Jesus que abriu. É a porta que Jesus abre. O inferno não fecha. E quando Jesus acalma a tempestade, sabemos que ele estava, aquele povo, aquele barco, estava debaixo de uma palavra. E nós sabemos que toda palavra que Jesus dá, esta palavra tem que ser cumprida. Por mais que viesse vento, por mais que veio o vento, por mais que veio tempestade, Jesus ele havia liberado uma palavra. Que palavra é essa? E passamos para o outro lado. Veio tempestade, veio o vento, mas Jesus disse, e passamos para o outro lado. E no versículo 5, no capítulo 5, versículo 1, logo você vai entender porque Jesus foi para o outro lado, amém? Vai dizer que chegando ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. A Bíblia diz que Jesus atravessa o mar debaixo de uma palavra e passamos para o outro lado. E a Bíblia diz que chegando pois ao outro lado, a província dos Gadarenos, a Bíblia diz que saindo Jesus do barco, saiu um homem do sepulcro e veio ao encontro de Jesus. Veio um homem que estava cheio de espírito imundo, saiu de dentro do sepulcro e foi até o encontro de Jesus. A Bíblia diz que o povo havia amorado aquele homem. A Bíblia diz que a morada daquele homem era no sepulcro. É porque ele sai do sepulcro. É quando Jesus ele desce do barco, aquele homem vai ao encontro e vai dizer que as moradas dele eram no sepulcro. A Bíblia faz questão de dizer, grave isso na sua mente. É porque logo no final você vai entender o que eu vou ministrar. Porque a Bíblia diz no início do texto que ele tinha a morada no sepulcro. E a Bíblia diz que ele morava no cemitério. E a Bíblia diz que ele tinha sido muitas vezes sido preso com corrente, sido amorado, sido preso em cadeias. E o texto vai dizer que nenhuma dessas cadeias, nenhuma dessa prisão conseguia amarrar aquele homem. Vai dizer que o povo, a humanidade prendia aquele homem. Vai dizer que aquele homem ele havia sido preso, havia sido guardado em prisão, mas nenhuma prisão guardava aquele homem. Você vê que o texto diz um homem que saiu do sepulcro e ele era possesso de espírito imundo. É por isso que nenhuma cadeia aguardava aquele homem, nenhuma cadeia segurava aquele homem, nenhuma prisão, nenhuma jaula. Por mais que botasse ele preso dentro de um presídio, ele saía, porque ele havia sido possesso por vários demônios. E a Bíblia diz que todos tentavam amorar aquele homem e não conseguia, porque ele estava cheio de espírito imundo. E a Bíblia diz que ele clamava dizendo, clamava de dia e de noite e se ferindo com pedras. Talvez aquele homem, para ele já não tinha mais jeito, para a sociedade já não tinha mais jeito, porque o povo tentava amarrar, o povo tentava prender, mas não tinha mais jeito, porque o povo via que aquele homem estava possesso de demônio. O povo via que aquele homem estava possesso sobre os demônios, ou seja, e vai dizer que ele clamava de dia e de noite, pedindo socorro. Na minha mente, conjectura minha, aquele homem já, para ele já não estava aguentando mais. Aquele homem ele já não estava aguentando mais, porque vai dizer que ele clamava de dia e de noite para por uma libertação. Talvez ele clamava por libertação, talvez ele clamava por salvação, porque imagine uma pessoa cheia de demônio, possessa de demônio. Imagine qual era a situação daquele homem. É porque um homem que vivia dentro do cemitério, cemitério é semáforo de morte, cemitério cemitério, vai dizer que cemitério não é coisa de vida, mas cemitério nós sabemos que é local de pessoa morta. Para a sociedade, aquele homem já estava morto. Para a sociedade, aquele homem já não tinha mais jeito. Até para ele mesmo, ele dentro de si, ele não tinha mais jeito, porque a Bíblia diz que ele clamava de dia e de noite, e clamava e se feria com pedra. Talvez ele queria expulsar
lá aqueles demônios de dentro dele se ferindo com as pedras. Você vê que ele se feria com pedra. Talvez ele clamava dizendo: sai de mim, demônio, porque eu não quero mais, eu não aguento mais. E vai dizer que ele se feria com pedras. E a Bíblia diz que quando ele viu Jesus de longe, vai dizer que ele vai ao encontro e se prostra diante de Jesus. Eu quero que você entenda isso, que um homem cheio de demônio não era mais o homem, porque ele já não tinha mais controle dentro dele, porque o texto diz, aonde nós lemos no versículo 9, que era uma legião em um homem. A Bíblia, eu fui pesquisar, e uma legião é composta de 6.200 soldados de Roma, ou seja, era uma colônia de soldados de Roma. Imagine um homem, nele habitava 6.200 demônios. Imagine qual era a situação daquele homem. E a Bíblia diz que quando ele viu Jesus, quando aqueles demônios viu Jesus de longe, ele se prostra e adora. Talvez você veio aqui hoje, você já foi liberto, você já foi transformado, mas você não quer adorar. Você já foi transformado, já foi curado, já foi liberto, mas muitas das vezes não queremos adorar. Está aqui um remédio, porque o remédio é que quando os demônios viu Jesus, ele se prostrou e adorou. E você que está aqui, que está liberto, não quer adorar? Deus vai curar, né? Porque um demônio, 6.200 demônios, não era a pessoa, se prostra para adorar Jesus. O texto faz questão: e quando ele viu Jesus de longe, correu e o adorou. Se os demônios adoraram a Jesus, por que nós que somos libertos não vai adorar? Por que nós que fomos salvos pela graça não vamos adorar a Ele? Quando a Bíblia diz, porém vem a hora, e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão a Ele em espírito e em verdade. Se aqui tem adorador, vai adorar a Ele em espírito e em verdade, porque se demônios adoraram, eu e você não vai dar nossa melhor adoração a Ele. Claro que a gente vai dar, porque Ele morreu por mim e por você. E nesta noite Ele está dizendo: eu procuro tais que assim me adorem. A Bíblia diz no livro de João, capítulo 4, versículo 24, ele diz: e o Pai procura tais que assim o adorem. Será que tem verdadeiro adorador aqui? Eu acho que tem verdadeiro adorador aqui. Você vai adorar Ele em espírito e em verdade, porque Jesus entrou na peleja. Quando Jesus entrou naquela cidade, a Bíblia vai dizer que os demônios adoraram. E nesta noite Jesus está aqui e está dizendo: eu quero que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Se tem verdadeiro adorador aqui, abra a sua boca e adore a Ele, porque Ele se faz presente sobre esta casa. Aleluia, glória seja dada a Deus. E nós vemos que quando ele se prostra, ele adora. Ele vai dizer no versículo 7 que ele, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Você vê que 6.200 demônios reconhecem a soberania de Deus. Você vê que 6.200 espíritos imundos reconhecem a soberania de Jesus Cristo. Ele vai dizer: que tenho eu contigo, Filho do Deus Altíssimo, viesse me atormentar? Você vê que esta palavra é bastante forte, que 6.200 demônios reconhecem a presença de Cristo, reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E será que muitas das vezes nós que servimos a Cristo, nós não reconhecemos que Ele é Altíssimo, nós não reconhecemos a soberania dele? E muitas das vezes vai doer até em mim,
Porque muitas das vezes nós reconhecemos a soberania de Cristo e queremos brincar com Ele. Muitas das vezes nós não reconhecemos a soberania de Cristo e brincamos com Ele, porque os demônios vão dizer: conjuro-te por Deus que não me atormente. Ele sabia que se Jesus expulsasse ele ia para o abismo. Ele ia para o abismo, ou melhor, para o inferno. E você vê que os demônios, eles não querem estar no inferno, mas tem pessoas que querem ir a passos largos para o inferno. Eu sei que vai doer, mas vai curar em mim e vai curar em você, porque a Bíblia diz que os demônios clamavam a Jesus, dizendo: Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus, para que não me atormentes. Aqueles demônios, irmão, estavam dizendo para que Jesus não viesse lançar eles no abismo do inferno. E tem pessoas que estão querendo ir para o inferno a passos largos, vivendo na desobediência, vivendo em vida errada, provocando a ira em Deus. E você vê que aqueles demônios, ele estava fugindo da ira de Deus, mas tem pessoas que ao invés de fugir da ira de Deus, ela provoca a ira de Deus e se lançando para a ira de Deus. Mas você vê que se eu e você se lançar para a ira de Deus, vai doer. A gente vai para o inferno. É duro de pregar isso, mas se a gente provocar a ira nele, a gente vai para o inferno. Porque aqueles demônios, ele diz: conjuro-te por Deus, eu peço-te por Deus para que não me atormente. E tem pessoas que estão buscando o atormento, tem pessoas que estão buscando o tormento eterno quando a graça já foi liberada. Tem pessoas que estão buscando a condenação eterna. É quando Jesus disse: venha após mim e tome a sua cruz e me siga. É porque Jesus estava dizendo que se eu e você seguir a Ele, teremos a vida eterna. Se eu e você buscar a Ele, nós teremos a vida eterna. Mas tem pessoas que estão pior que os demônios, que está indo a passos largos e os demônios não querem ir. Vai, porque é duro, irmão, para mim também pregar essa mensagem. Essa parte desse texto doeu bastante em mim, porque os demônios estavam pedindo para que não viesse ser atormentado. Mas tem pessoas, nós muitas das vezes buscamos o tormento, muitas das vezes nós buscamos a ira de Deus, muitas das vezes nós buscamos coisas que não devemos buscar e causamos ira em Deus. Mas aqueles demônios, eles reconheceram que Deus, que Jesus Cristo era Filho do Altíssimo e que Jesus tinha poder para lançar eles no inferno. E que nesta noite eu e você venha compreender esta parte desse texto, que se nós servimos a Cristo, se nós somos pessoas, seres humanos, se os demônios ele reconheceu, nós que somos filhos de Deus devemos reconhecer que Jesus é Filho do Altíssimo e que tem todo o poder e toda a autoridade para lançar nós no inferno a hora que ele quiser. Porque se ele tem a chave da morte e do inferno, ele tem poder também para lançar a mim e você no inferno a hora que ele quiser. Amém? E nós vamos ver que ele diz isso: conjuro-te que não me atormente, porque Jesus dizia: sai dele. Jesus estava dando uma ordem para aqueles demônios sair, mas aqueles demônios, ele rogava a Jesus para que não viesse a ser atormentado. E a Bíblia diz que Jesus pergunta o nome daquele demônio. Como eu disse, aqueles demônios, ele responde e diz: somos legião, é o meu nome, porque somos muitos. Pregar sobre demônio, irmãos, é um peso, porque é difícil pregar sobre demônio, porque quem quer pregar sobre demônio, né? Misericórdia. E diz que 6.200 demônios na vida de um só homem. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Peço que os irmãos abram, se der tempo, mas diz assim: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso
e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada e varrida. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Imagine que neste versículo, capítulo 12 de Mateus 43, diz que quando um demônio sai da vida de um homem, volta 7 piores do que o primeiro. Imagine uma situação que, se um demônio sai de um homem e volta 7 piores do que o primeiro, imagine um homem tendo 6.200 demônios. Se com um já é ruim, imagine com essa quantidade. Eu imagino que aquele homem, na minha mente, aquele homem sofria de dia e de noite, porque não tinha como uma pessoa estiver cheio de demônio, com 6.000 demônios, e conseguir ficar de pé. É porque aqueles demônios, ele guardava, ele habitava na vida daquele homem. Nós vemos que aonde eu li no livro de Mateus, capítulo 12, 43, vai dizer que os demônios, ele diz assim, e voltarei para a minha casa. Você vê que Satanás, ele chama o nosso corpo de casa dele. E aquele homem estava sendo casa de demônio. Casa não, mansão. Porque 6.200 demônios na vida de um homem é pesado, irmãos. E tem pessoas que estão buscando coisas que não é para buscar, e está se enchendo de demônio. Cuidado, porque quando tiver 6.200 demônios na sua vida, não vem pedir para a pastora expulsar não, porque vai dar trabalho a outro. Porque é duro. Tem pessoas que a pastora luta para expulsar um demônio da pessoa, e a pessoa volta a errar de novo, aí vem mais 7 pior, e a cada vez vai acumulando. Cuidado. Ego relaxado. Cuidado, porque se cair 6.000 demônios na sua vida, você vai viver no sepulcro. Você vai ter as moradas no sepulcro, no cemitério. Porque não tinha casa. Vai dizer que aquele homem morava no cemitério. Imagine a situação. Cuidado para você não acabar morando lá no cemitério, né? Misericórdia. Esta palavra é bastante pesada, irmãos. E a Bíblia diz que eles rogavam a Jesus para que não mandasse para o abismo, e diz que eles rogavam-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. Imagine, irmãos, a Bíblia diz que essa cidade de Gadara se dividia em Decápolis, e Decápolis se dividia em 10 cidades. Imagine 10 cidades como esta cidade de Valença, cheia de pessoas, cheia de habitantes. Em vez de o engraçado é que em vez de os demônios ir para cada um de cada pessoa daquela cidade, foi para um homem só. Então tome cuidado, porque a cidade é grande, mas 6.200 demônios na vida de um homem só. Só rindo mesmo, porque misericórdia, eu não quero isso na minha vida não, mesmo. E a Bíblia diz que aí a Bíblia diz que ali andava pastando no monte uma grande manada de porcos. Você vê que eu entendi uma coisa nesse texto aqui, que eu vou aplicar já, amém? Você vai entender. Andava pastando uma manada de porcos num grande monte, e diz que todos aqueles demônios rogavam-lhe, dizendo para que mandasse para os porcos e para que ele entrasse nele, e Jesus logo permitiu, e assim foi. Preste atenção aqui, que a Bíblia diz que os porcos andavam pastando nos montes. Quem pasta não é porco. Preste atenção. Quem pasta, quem anda pastando, e andava ali pastando nos montes, uma manada de porcos. Quem pasta não é porco, quem pasta é ovelha. Amém? Eu quero que você entenda isso aqui,
que quem pasta não é porco, quem pasta é ovelha, porque assim a Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo 23, se eu não me engano, me faz caminhar por verdes pastos, 128. Isso aí, me faz em verdes pastos. Quem anda pastando é ovelha, não é porco. Mas tem pessoas que estão se fazendo de ovelha sendo porco. Nossa, eu quero que você entenda, porque tem pessoas que estão sendo porco, se fazendo de ovelha, porque porco ele não pasta, quem pasta é ovelha, mas tem porco querendo ser ovelha, porque como a pastora sempre diz aqui, porco ele não olha para o céu, mas aqui vai dizer que e andava ali pastando no monte, uma manada grande de porcos. Tem pessoas, irmão, que está vivendo como porco, mas ainda quer ser ovelha, mas ainda quer pastar como ovelha. A bisteca aí! Pode pegar! Bisteca lá, e andava ali pastando, tem pessoas que está pastando, mas não é ovelha, é porco. E a Bíblia diz que os demônios, olha só o que eu vou falar, os demônios, ele vai dizer a Jesus, clamar, manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. Cuidado você que está sendo porco, querendo viver pastando como ovelha, porque os demônios, vou falar um negócio aqui, vai doer, mas vai curar, vem? Os demônios, ele diz, manda-nos para os porcos. Cuidado você que está vivendo como porco, achando que é ovelha, porque os demônios, eles sabem que porco, eu vou falar não o animal, mas porco espiritualmente também, ele sabe que porco é um habitat para ele, porque quem anda com sujeira, quem anda em pecado, quem anda acumulando bagaceira, lixo, é porco. Então cuidado você que está sendo porco, achando que é ovelha, porque tem demônios pedindo para entrar em você. Então tome cuidado para que os demônios não entrem em você sendo porco. É melhor você estar pastando sendo ovelha do que estar pastando sendo porco. Porque os demônios, ele clama, manda-nos para entrar naqueles porcos. E a Bíblia diz que Jesus, ele não resiste em mandar, vai e entra. E vai dizer que aqueles demônios, ele entra naqueles porcos. Então cuidado, porque se os demônios estão te achando como porco, ele vai pedir a Jesus para entrar dentro de você, e Jesus vai ordenar. Porque a Bíblia diz no versículo 13, e logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. O peso dessa mensagem, irmãos, é duro, porque tem pessoas vivendo como porcos, então tome bastante cuidado. Amém? E eles entram, e a Bíblia diz que a manada de porcos se precipitou em um despenhadeiro, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. O versículo 13 é bastante forte, porque 6.200 demônios entram dentro de 2.000 porcos, e os porcos não aguentaram. Então, se 2.000 porcos, eles não quiseram a presença dos demônios, por que você está querendo a presença dos demônios sendo porco? Porque Jesus vai ordenar, e você vê que ele diz que quando os porcos entram, o demônio entra naquele porco, os porcos eles se lançam no mar e se afogam. Tem um peso bastante espiritual nesta mensagem, porque ele diz que quando os demônios entram nos porcos, os porcos eles se afogam, os porcos eles morrem. Ou seja, tome bastante cuidado, porque quando esses demônios entrar na vida dos porcos, os porcos vão morrer, os porcos vão se precipitar
precipitar. Ou seja, esses porcos não vai continuar mais vivo. Então tome cuidado para você não estar se achando que é ovelha, está se achando que está pastando como ovelha e está sendo porco, sendo carga de demônio e se apossando de demônio, se enchendo de demônio. Tome cuidado, porque os finais daqueles porcos foram terríveis. O final daqueles porcos foi se precipitando no mar e se afogando. Você vê que os porcos, eles não quiseram a presença dos demônios. Os porcos, eles não aceitaram a presença de 6.200 demônios. Mas tem pessoas, irmãos, que aceitam a presença de demônio, mas não querem mudar a vida. Tem pessoas que querem continuar sendo porcos, querem continuar sendo porco, achando que é ovelha, mas quando recebe 6.200 demônios, acaba morrendo. Quando recebe a flecha de Satanás, acaba perdendo a vida. Então tome cuidado, porque ou você é ovelha ou você é porco. Porque se você é ovelha, tem um aprisco lá no céu esperando pela minha e pela tua vida. Se você é ovelha, tem morada lá no céu para a minha e para a tua vida. Porque no livro de João, capítulo 14, Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração, crê em Deus e crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se você é ovelha, tem morada lá no céu para mim e para você. Se você é ovelha, tem morada lá no céu para mim e para você habitar. Porque se não fosse assim, ele não vos teria dito que vos prepararia o lugar. Se você é ovelha, continue sendo ovelha. Se você é filho, continue sendo filho. Porque porco não é filho, porco é habitat e morada de Satanás. E a Bíblia vai dizer que após aqueles porcos se precipitar no mar, os donos daqueles porcos vai se espantar. No versículo 14 diz que espantaram e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram a cidade nos campos, por isso saíam muita a ver aquilo que havia acontecido. Você vê que houve algo diferente quando Jesus libertou aquele homem. Teve a situação dos porcos, que os porcos se precipitou no mar. Ele vai dizer que os donos daqueles porcos vai sair anunciando, porque quando Jesus liberta aquele homem, tinha pessoas em derredor a observar, porque eles estavam observando, e a Bíblia diz que eles saíram anunciando pelos campos e pela cidade o que havia acontecido. E vai dizer que eles foram ter com Jesus, e quando eles chegam até Jesus, vai dizer que eles viram aquele homem que era cheio de demônio, aquele homem que era cheio de Satanás. Vai dizer que ele vai ver aquele homem que tinha uma legião de demônios assentado e vestido e perfeito juízo, e temeram. Você vê que quando Jesus ele opera, quando Jesus ele entra numa causa, quando Jesus ele entra na minha e na tua vida, tem que ter uma reação. Toda ação tem a sua reação, não é assim? Houve uma reação na vida daquele homem que estava cheio de demônio. Houve uma reação na vida daquele homem, porque se a Bíblia diz que estava assentado e vestido em perfeito juízo, ele andava nu. E vai dizer que os que viram se atemorizaram. Vai ter e se atemorizaram. Ou seja, vai ter vezes que Jesus vai entrar na peleja, vai ter vezes que Jesus vai libertar a minha e a tua parentela, vai ter vezes que Jesus vai libertar a minha e a tua família, e pessoas vão ter que se atemorizar, porque o que era não era mais. Ou seja, aquilo que era não estava mais sendo. Aquele homem que era endemoniado, que tivera uma legião, ele já não tinha mais uma legião, ele já estava são. A Bíblia diz que ele já estava vestido e em perfeito juízo. Houve uma reação quando Jesus entrou na vida daquele homem. Houve uma mudança quando Jesus entrou na vida daquele homem. Quando Jesus entrar na minha e na tua vida, vai ter que ter uma mudança. Quando Jesus entra na minha e na tua casa, tem que ter uma mudança, porque aquilo que era já não era mais e já estava sendo outra
coisa. O que? Aquilo que já não era mais, que não era governado por homem. Aquele homem que andava sendo preso, estava já em perfeito juízo. Quando Jesus libertar a minha e a tua parentela, vai ter uma reação. Que reação é essa? A reação é a transformação. A reação é a transformação de Cristo na minha e na tua vida. Quando Jesus liberta a mim e a você, você não continua mais da mesma maneira. Você não continua mais da mesma maneira, porque nós fomos libertos pelo poder da transformação. Eu vou liberar uma palavra na tua vida. A tua parentela vai ser liberta pelo poder da transformação, porque aquele homem foi transformado pelo poder da transformação. Aquele homem foi liberto pelo poder da transformação. Eu vou liberar uma palavra na tua vida. A tua parentela, ela vai ser liberta pelo poder da transformação que há em Cristo Jesus. Aquela pessoa da sua família que você acha que não tem mais jeito, que para as pessoas não tinha mais jeito, que para a humanidade não tem mais jeito, tome posse nessa noite, porque ele vai ser liberto pela transformação da palavra de Deus. Ele vai ser liberto pela renovação do poder e da palavra de Deus, assim como foi na vida deste homem. E a Bíblia diz que temeram o povo e aquilo que havia acontecido. O versículo 16 diz assim: e os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera e o endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar que saísse dali. Você vê que aquele povo, ele sabia que aquele homem era endemoniado. Aquele povo sabia que aquele homem era possesso de demônio. E Jesus liberta aquele homem do demônio. E vai dizer que a preocupação daquele povo não era com o endemoniado. A preocupação daquele povo era com os porcos. Imagine que tem pessoas que estão se preocupando com os porcos do que com as vidas que estão sendo salvas. Porque o versículo diz assim: e os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar que Jesus saísse e se retirasse. Você vê que aquele povo estava preocupado com os porcos do que com a libertação de um homem. Tem pessoas que se preocupam em querer ser porco, mas não se preocupa em vidas libertas. Tem pessoas que estão se preocupando com porcos do que com vidas transformadas, porque aquele homem vivia uma vida de perda. Aquele homem, ele vivia uma vida de derrota. Mas a Bíblia vai dizer que aquele povo, ele não vai se preocupar ao ver aquele homem liberto. Eles até se atemorizam, mas eles não vão ficar, eles não vão ficar alegres. Eles vão ficar preocupados acerca dos porcos e vai pedir para que Jesus se retire. Olha só que as pessoas viram o milagre que Jesus tinha feito, mas não queria Jesus naquela cidade. Tem pessoas que vê Jesus operar milagre. Tem pessoas que vê, até acredita na cura, mas não quer o Deus da cura, mas está pedindo para que o Deus da cura se retire, porque Jesus levou a cura, Jesus levou a salvação para a vida daquele homem, e aquele homem foi salvo. Mas vai dizer que as pessoas pedem para que Jesus se retire. Você vê que pessoas preferem que Jesus se retire do que a cidade seja salva. Tem pessoas que preferem que Jesus se retire do que as bênçãos venham na sua vida, porque se Jesus entrasse naquela cidade, haveria coisas mais grandes do que aquilo que havia acontecido. E quando Jesus entra na minha, na tua vida, tem que ter coisas maiores. Mas tem pessoas que elas preferem que só fique as bênçãos, mas expulsa Jesus. Que nós não venha preferir a bênção, mas sim o abençoador, porque aquele povo, eles expulsaram Jesus daquela província. Eles pediram para que Jesus se retirasse. E a Bíblia diz que Jesus entrando no barco, vai dizer que Jesus, ele entra no barco, e aquele que havia sido endemoniado vai pedir a Jesus para que deixe ele ir com Jesus. Você vê que quando aquele homem, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória, aleluia, glória a Deus, glória
aquele homem que havia sido endemoniado. Ele vai pedir para que Jesus deixasse ele ir com ele. E você vê que houve uma mudança na vida daquele homem, porque ele agora já não estava mais cheio de demônio, mas ele estava querendo ser cheio da presença de Jesus. Porque ele rogava a Jesus para que Jesus viesse deixar ele ir com ele. Então que nós venhamos fazer como este homem nesta parte, ou seja, preferir seguir com Jesus, porque ele já não queria mais a presença dos demônios, ele já não tinha mais a presença dos demônios, mas ele queria estar com Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai dizer para ele, e não permite que ele vá com Jesus, mas Jesus diz para ele: vai para os teus, e vai para a tua casa e para os teus, e anuncia como grandes coisas fez o Senhor e com misericórdia teve de ti. Amém? Tem algo aqui nesse versículo 19 que ele diz assim: e não permitiu e disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia com grandes coisas o Senhor fez para ti. No início da pregação, eu pedi para que você prestasse atenção que ele tinha a morada nos sepulcros, e no versículo 19 Jesus vai dizer para ele: vai para a tua casa. Teve cenário de mudança na vida daquele homem, porque ele habitava no momento de derrota, ele habitava no sepulcro. No momento de rejeição, ele habitava no sepulcro, no cemitério. Mas no momento de transformação, houve uma mudança de ambiente, houve uma mudança de endereço. Jesus vai estar mudando o meu e o teu endereço. No momento que foi de derrota, Jesus está transformando em momento de vitória. No momento que foi de perda, Jesus está transformando em momento de bênção. No momento que foi momento de destruição, Jesus está transformando em momento de transformação. Porque no versículo 3 ele diz que aquele homem morava nos sepulcros, mas no versículo 19 Jesus diz: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Quando Jesus libertou a mim e a você, houve uma mudança de endereço. Como assim? Eu e você vivia numa vida de desgraça, de prostituição, usando droga, vagabundando, mas houve uma reação. Toda ação tem uma reação. Porque aquele homem tinha um cenário de morte, aquele homem vivia num cenário de perda, habitando no sepulcro, habitando no cemitério. Mas quando Jesus entrou na vida dele, Jesus disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Eu vou abrir uma aplicação na tua vida, porque Jesus ele está dizendo: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia quão grandes coisas o Senhor fez na tua vida. Jesus está mudando o cenário que era de morte na tua vida hoje. Jesus está mudando o cenário que era de perda na tua vida hoje. Aquilo que era de perda, o cenário que era de morte, Jesus está transformando em cenário de vida. O cenário da vida daquele homem era cenário de morte, porque o cemitério era lugar de morto, mas Jesus entrou na vida dele e liberou vida. Nesta noite Jesus ele está liberando vida. Recebe vida em nome de Jesus, porque o cenário que você vivia lá fora era cenário de morte, mas quando Jesus foi lá, João Anderson, na boca de fumo, ele estava te dizendo: o cenário que eu tenho para ti é cenário de vida. O cenário, Milena, ali Jesus teve para você, não foi cenário de morte, mas foi cenário de vida. Ismael, o cenário que Jesus teve na tua vida não foi cenário de morte, mas foi cenário de vida eterna, para que eu e você viesse ter vida e vida em abundância. Recebe vida em nome de Jesus, recebe vida em nome de Jesus. Assim você já foi liberto pela graça de Deus, recebe vida em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Assim agradeço a minha profunda